Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 7 do terceiro trimestre com o seguinte tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Nesta lição, estudaremos o momento histórico que Deus exigiu dos repatriados judeus uma postura de separação dos samaritanos para não comprometer a sua vida espiritual. Destacaremos também o que a Bíblia diz sobre a doutrina da santidade. E, por fim, veremos a necessidade do cristão viver uma vida santa. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição nos diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática da nossa lição nos diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O objetivo geral da lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Já os objetivos específicos são três. Primeiro, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Segundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. Terceiro e último, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. A leitura bíblica em classe da nossa lição, a lição de hoje, está escrita em Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículo 2 e 3 e o capítulo 6, versos do 2 ao 4. Acompanhem conosco. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arza, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aqumetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto. Amém. Contamos também, mais uma vez, com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Muito bem. Estamos na lição de número 7. Estamos já praticamente na metade desse trimestre, ou um pouco mais adiante. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que é apartar-se do mal no contexto da lição desse terceiro trimestre. E esse apartar-se do mal, o evangelista Jaziel e presbítero Lucena,
tem tudo a ver com a grande barreira que havia entre judeus e samaritanos. É uma história que requer bastante cuidado, porque existem detalhes históricos na Bíblia que nos mostram quem são esses dois povos, não é? Depois da morte de Salomão, por exemplo, o rei Salomão, que foi o terceiro, último grande monarca de Israel, nós tivemos Saul, Davi, depois Salomão, cada um reinando 40 anos. Após a morte de Salomão, as 12 tribos elas vão se dividir. 10 tribos vão estar no norte, chamado aí Reino do Norte, ou também chamado de Reino de Samaria, e 2 outras tribos, no caso aqui Judá e também a tribo de Benjamim, vão estar no sul, chamada Reino do Sul. E é a partir daí que vai acontecer não só essa divisão das 12 tribos, 2 reis diferentes, 2 lideranças diferentes e 2 histórias diferentes. A Bíblia nos mostra de que o Reino do Norte, as 10 tribos, elas vão ser levadas cativas pelo reino da Assíria. Isso em 722 a.C. Salomão, o rei Salomão, ele morre no ano 901, quer dizer 902, 901, e no ano 722, ou seja, quase 180 anos aproximadamente aí, o Reino do Norte vai cair, vai ser levado cativo para a Síria. Só que evangelista Jaziel e presbítero Lucena, o interessante é que o reino da Síria tinha uma prática bem diferente dos demais. Qual era a prática? Era assim que aprisionava os seus inimigos, vamos usar essa expressão. Eles tinham como propósito fazer uma miscigenação de povos. Pegar o povo da Síria e outros povos que já estavam cativos com ele e misturar com esse povo que acabou de ser agora vencido. Fazer com que a cultura daquele povo se enfraquecesse, perdessem um pouco da sua identidade, esquecessem do seu Deus, das suas tradições. E é justamente isso que acontece com o Reino do Norte. E é justamente aí onde vai surgir o nome samaritanos. E esse nome samaritanos vem de uma expressão hebraica, não é? Shemoroni, que quer dizer habitantes de Samaria. Nós podemos citar aqui alguns textos como o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, versículo de número 32. Podemos citar também primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versos 19 e 20. Você que está nos acompanhando em casa, você pode anotar e acompanhar esse enredo histórico que está narrado nas Escrituras. Bem como também o segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 29, nos vai apresentar toda essa narrativa. Podemos citar ainda capítulo 17, ainda do segundo livro dos Reis, versículos de número 23 a 41, bem como o livro de Esdras, capítulo 4, versículo de número 10. Vai começar aqui, evangelista Jaziel e presbítero Lucena, um fenômeno religioso. O que seria isso? Aqueles israelitas do Reino do Norte, que serviam ao Deus de Israel, vão começar a se envolver com práticas pagãs. E tem um texto que eu gostaria de ler, que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 33, que diz assim: assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos deuses segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Isso aqui se refere especificamente às 10 tribos do norte, não é? Chamado de Reino de Samaria, o Reino do Norte, não é? Observe que o texto diz de que eles serviam ao Senhor, mas não deixaram de também servir outros deuses. Acontece aqui uma mistura, não é? E há um texto que me faz lembrar agora, que é o texto do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, quando o profeta diz o seguinte: andarão 2 juntos se entre eles não houver acordo? É impossível servir a 2 senhores, não é? O próprio Jesus, no capítulo 6, e aqui eu quero concluir essa minha fala, Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos lá, e o versículo 24. Veja que aqui Jesus fala sobre isso. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então isso aqui se encaixa muito bem, evangelista Jaziel e irmão Lucena, presbítero Lucena, sobre o contexto que nós estamos falando. Os judeus, quer dizer, os israelitas das 10 tribos do norte, se misturaram. E aí tornaram-se judeus, entre aspas, impuros. O sangue já não era um sangue puro. E aí é onde surge
a cidade dos samaritanos. Presbítero Lucena, já que a gente falou aqui, mesmo que introdutoriamente, muito rápido, sobre a origem dos samaritanos, que inclusive aparece essa expressão samaritano pela primeira vez no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 23, não é? A primeira vez que vai aparecer a menção desse nome. O que é que a gente pode falar sobre a cidade de Samaria? Muito bem, evangelista Alessandro. Uma vez que foi já feito introdutoriamente a informação sobre a origem dos samaritanos, o professor precisa também destacar a cidade em que esses samaritanos eles vivenciavam ou viviam, né? Porque isso terá uma importância histórica também e fará a gente entender, por exemplo, motivos que ocorreram no período de Esdras para que os judeus também se mantivessem separados, não é? Ou vivendo uma prática de separação, vamos assim dizer. Por exemplo, a cidade de Samaria, ela se destaca principalmente através de um rei chamado Onri, ou Onri, como alguém queira assim chamar. Em 1 Reis, capítulo 12, versículos 19 e versículo 20, reiterando a informação que o senhor já trouxe sobre as divisões das tribos, né? 10 tribos já haviam se apartado de Jerusalém, ou seja, do Reino do Sul, duas nações, 2 reinos diferentes, Reino do Norte e Reino do Sul. E esse Reino do Norte, ele vai ter a sua capital exatamente nesta cidade chamada Samaria. Esse rei chamado Onri, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 24, eu queria ler esse texto. A informação bíblica diz que, no versículo 23, 1 Reis 16, versículo 23, diz que ele começou a reinar. O rei Asa reinava no Reino do Sul, Reino de Judá, e ele inicia o seu reinado e passa 12 anos à frente do Reino do Norte. E no início do seu reinado, versículo agora de número 24, 1 Reis 16, 24, diz que de Semé ele comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou no monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semé, Senhor do monte de Samaria. Então, a cidade ela foi adquirida por esse rei, conforme o próprio texto diz, 2 talentos de prata, ele compra desse homem chamado Semé. E, inicialmente, esta cidade passa a ser chamada pelo nome do seu antigo proprietário, de onde passa, então, a surgir o nome Samaria, que advém inicialmente desse homem, né, chamado Semé. Isso está conforme o texto, 1 Reis 16 e 24. No período romano, ou seja, do Novo Testamento, vamos assim dizer, essa cidade passou a ser chamada também de Sebaste, que tem um significado de venerável. Foi um nome dado por Herodes, não é? o Grande. E dentro dessa cidade é que vai ocorrer toda essa mistura étnica, política, que a gente vai ver destacadamente. Mas, a título de informação, é importante o professor também destacar essas informações gerais sobre a cidade também, para que facilite a compreensão e o entendimento do porquê de lá na frente, em Esdras capítulo 4, que é um dos textos desta lição, os judeus, não é, repatriados tomaram a decisão de não se envolverem com estes que eram denominados de samaritanos. Perfeito. Eu quero apenas fazer uma pequena correção, que é quando aparece a primeira vez a menção do nome samaritanos. O texto é de 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 29. Eu havia dito versículo 33. Evangelista Jaziel, já que falamos rapidamente sobre a origem desse nome samaritanos, mostramos que os samaritanos são judeus que passaram por um processo de miscigenação, a mistura de raças. Foi falado um pouco sobre o nome da cidade de Samaria, interessante, que vem de Semer, não é? Agora, o que nos resta falar é um pouco sobre a natureza desse povo. O que é que o senhor pode nos falar sobre a natureza religiosa, política, administrativa dos samaritanos? Muito bem, evangelista Alessandro Barreto e presbítero Jonatas, nós vamos perceber que dentro do contexto que nós estamos estudando, do livro de Esdras, no capítulo 4, verso 1, o escritor vai chamar este povo, ou seja, os samaritanos, veja como é que ele vai se dirigir a esta classe de pessoas. Diz aqui no capítulo 4 de Esdras, versículo 1, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Estar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Então nós podemos observar que aqui no capítulo 4, versículo 1,
os samaritanos, eles são identificados como adversários. Esse é o termo que é usado aqui para se dirigir aos samaritanos, que na verdade é uma expressão hebraica, né, tsari. E essa expressão tsari significa literalmente dificuldade, pedra de tropeço, né, significa pedra dura, inimigo, opressor. É isto que representava os samaritanos aqui nesse contexto, principalmente nos dias de Esdras, ou seja, um povo que se levantou para se opor à obra de Deus. É claro que eles tinham más intenções aqui, por isso que eles, no capítulo 4, versículo 1 ao 2, eles se apresentam como sendo pessoas que estavam prontos a ajudar, quando na verdade a intenção era outra, né? Era distrair o povo, era impedir realmente que os muros e que a cidade fosse reedificada, né? E o templo, né? Ou seja, eles não tinham a intenção de realmente contribuir. Por isso que eles são chamados de adversários. A intenção que estava no coração deles era uma intenção maligna, né? Então, esse capítulo 4, versículo 1 aqui, já de início, já retrata aí a natureza hostil, né, que havia nos samaritanos, né? Eles estão se apresentando aí como um problema para Israel, né, como um tropeço, né, em se opor ao povo de Deus e à restauração também da nação. E ao ver que Jerusalém estava sendo reconstruída, né, o templo restaurado, esses adversários eles vão se perturbar. Nós vamos ver mais na frente, inclusive lá no livro de Neemias, que um dos maiores adversários de Neemias e do povo de Deus, está lá no capítulo 4, versículo 1, foi Sambalate e Tobias. Né? Ou seja, samaritanos que se opuseram de uma forma ferrenha. É claro que nós vamos ver com mais detalhes mais à frente sobre estes homens. Então, por que eles estavam se opondo tanto? Né? Certamente porque eles temiam, né, que se permitisse que os judeus reconstruíssem a cidade de Jerusalém, isso seria para eles como uma ameaça à sua primazia. Né? Eles se sentiam ameaçados, o seu poder político, comercial, econômico também, era como se estivesse sendo ameaçado. Nós podemos, inclusive, conferir no capítulo 4, versículo 13 a 16 do livro de Esdras. Então, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, evangelista Alessandro e presbítero irmão Jonatas, de que os samaritanos foram realmente um tropeço dentro desse contexto que a gente está estudando aqui de Esdras e Neemias na restauração da nação de Israel. Muito bem. E quando o senhor fala sobre essa questão de tropeço, talvez o telespectador que esteja nos acompanhando, que não conheça o contexto histórico, é bom dizermos de que havia uma orientação divina para que o povo do Senhor não se misturasse com outros povos. Por isso que o título da lição é que o povo de Deus deve separar-se do mal. Havia uma orientação prescrita na Bíblia, nas Escrituras, ministro Jaziel, de que não poderia haver casamentos mistos, Isso, não é isso? Exatamente. Deuteronômio, quero dizer, livro de Êxodo, desculpe-me, Êxodo 34, versículo 10 ao 17, presbítero Lucena, bem como Deuteronômio, capítulo de número 7, verso do 1 ao 11, e o capítulo 12, versículo do 1 ao 3, nos mostram esses versículos de que havia uma orientação de Deus para que a nação de Israel permanecesse separada das demais. Números, capítulo 23, versículo 9, nos fala isso. E aí, ministro Jaziel, nós já estamos concluindo, mas a gente entende de que a rejeição, presbítero Lucena, dos judeus em querer se envolver com os samaritanos era porque eles entendiam de que os samaritanos tinham perdido essa pureza étnica, religiosa, não é? A gente lê o texto aqui, segundo o livro dos Reis, 17:33, de que eles serviam a Deus e serviam a outros deuses. Isso. E não pode haver essa união, né, presbítero? É verdade, evangelista. E isso vai ficar claro do porquê da decisão, né? Porque de repente alguém pode ao ler esse texto, soar estranho para ele. Dizer assim, será que eles não foram tão radicais demais, né? Será que não foram, verdade. Fizeram uma acepção de pessoas? Isso. E não é o que o texto está dizendo. É importante o professor aproveitar em sala de aula e deixar claro para o aluno que haviam motivos que faziam com que eles tomassem essa decisão. Por isso que o tema da lição é o povo de Deus deve separar-se do mal. É importante o professor deixar isso claro para que haja um entendimento. Muito bem, então nós já estamos concluindo esse primeiro bloco. Eu quero convidar você a permanecer conosco, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo, mas é breve mesmo. E já nós retornaremos, vou voltar com o senhor ministro Jaziel, falando sobre quais motivos dessa real separação entre judeus e samaritanos. Quais são os motivos reais? E assim nós vamos, com certeza, trazer essa explicação. Não saia daí, voltamos já.
queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos comentando hoje a lição de número 7, que tem como título O povo de Deus deve separar-se do mal. Evangelista Jaziel, no final do bloco passado, nós deixamos aqui uma pergunta, e a pergunta é: quais os motivos, quais os reais motivos dessa necessidade de haver uma separação entre samaritanos e judeus? Será que podemos dizer que um dos motivos dessa separação foi justamente por questões étnicas? Com certeza. E para a gente entender isso, evangelista Alessandro, eu gostaria de ler um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 17, né, o versículo de número 23, para assim entendermos melhor o que aconteceu. Versículo 23 diz: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. E o rei da Assíria, verso 24, está escrito, né? E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Serfazaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, já foi dito aqui pelo evangelista Alessandro Barreto no início, né, de que o povo de Israel, né, eles começam agora, quando são levados ao cativeiro na Síria, a se misturar, né, com outros povos, ao ponto que os samaritanos eles são considerados como sendo um povo não puro, né? Houve essa miscigenação, né? E essa mistura, né, trouxe exatamente essa necessidade de judeus se separar de samaritanos, né? Porque não eram puros. Então, não há sombra de dúvida, a partir desse texto aqui, nós vamos observar também no capítulo 17 que os costumes deles, ou deste povo, né, começam demonstrando, né, que eles não tinham mais respeito a Deus, às leis de Deus, eles começam a praticar os costumes da terra, né? Isso está no capítulo 17, versículo 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Mas o versículo que se resume realmente essa questão de samaritanos é o que o senhor já citou aqui, que está no capítulo 17 e o versículo 31, onde eles temiam o Senhor, que na verdade ali era mais um receio, um medo, né? Mas não obedeciam a Deus. A Bíblia diz que eles temiam o Senhor, mas serviam aos deuses da terra. Né? Então, se dá essa mistura de povos, né, o casamento misto, né, que era condenado na lei de Moisés, essa intimidade com outros povos, outras nações, porque o povo de Israel é um povo santo. Né, nós vamos observar mais na frente, né, que esse termo santo ou santidade, né, uma das definições é separado. Né? Então, lá no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Deus ordenou que o seu povo deveria ser um povo separado. Números 23, o senhor até citou também, mas eu queria até ler esse versículo, evangelista Alessandro, é Números 23, versículo 9, onde diz que Israel não deveria se misturar com as nações. E, infelizmente, os samaritanos, que eram um povo misturado, era realmente uma ameaça, né, para o povo de Deus. Números, capítulo 23, versículo de número 9, está escrito: porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Então, nós podemos observar que o povo de Israel deveria ser um povo separado das demais nações, e essa mistura de povos que aconteceu entre os samaritanos, realmente havia uma necessidade de separar, né, os samaritanos dos judeus. Evangelista Jaziel, quando o senhor falou sobre essa questão étnica, e o senhor mencionou a questão da mistura religiosa, eu queria convidar o telespectador a abrir a sua Bíblia, por favor. Se você tem uma Bíblia na sua mão, ou próximo, vá lá, pega a sua Bíblia. Veja aí no capítulo 17, o ministro citou aqui o versículo 6, mas não vamos ler do versículo 6 ao 12, ministro, porque o senhor está com o texto aberto aí, né? O senhor poderia, por favor, ler do versículo 6 ao 12. Vamos ver o que é que diz aqui do capítulo 17. Né? Sim, senhor. Veja aqui. Bom. Falar sobre essa questão étnica, né? Vamos ver que mistura foi essa. Por favor, ministro. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 6 ao 12, que assim está escrito:
No ano 9 de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fez-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Um minutinho só, ministro. Então vamos lá. No ano 9 de Oséias, rei da Síria, Isto. Israel vai ser transportado para uma cidade da Pérsia, Medo, não é? Os Medos, ok? Isto. Versículo 7, por favor. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não farei estas coisas. Então veja que houve literalmente uma mistura, não é? Eles exatamente. serviram aos deuses que estavam lá do outro lado, estavam fora da região de Israel. Então, Exatamente. presbítero Lucena, o evangelista citou aqui, primeira causa da separação, questões étnicas. Mas nós podemos dizer que essa questão étnica está envolvida também a questão religiosa. Com certeza, evangelista Alessandro. Nós temos textos, por exemplo, dentro do capítulo 17, que o senhor e o evangelista Jaziel mencionou, que mostram de forma clara que, além da questão étnica, como já foi aqui bem descrita pelos senhores, também há motivos religiosos. E é importante o professor, principalmente esse capítulo 17, é riquíssimo de informações. É verdade. Por exemplo, se lermos 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 29, nós perceberemos que, apesar da tentativa do próprio rei da Síria de introduzir um sacerdote, ou trazer de volta um sacerdote, para que pudesse estar ensinando os costumes do Deus da terra, mas isso não foi bem sucedido. Tanto é que quando lemos, por exemplo, a partir do versículo 29, veja o que diz a palavra: porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nisbais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Aí o versículo 32 diz: assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. E o versículo 34 ainda diz: até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. E eu finalizo lendo o versículo 41, que diz assim: assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Então, perceba que existe um motivo religioso, sim. Isso. E uma vez o professor lendo esses textos, ficará claro na mente do aluno de que a razão de que os judeus repatriados no período de Esdras tomam a decisão de não se envolver tem essa justificativa, porque havia e estava intrínseco à realidade dos samaritanos o sincretismo religioso. Isso, Tanto é que o próprio capítulo 4, embora esse capítulo já tenha sido alvo de estudo em uma lição passada, mas é importante perceber de que aparentemente parecia que tinham um motivo de piedade, mas lá o próprio texto vai mostrar de que eles nem se identificam como adoradores ao Deus verdadeiro. Eles dizem: olha, nós queremos trabalhar para adorar o vosso Deus. Veja que havia ainda naqueles dias o resquício do que é chamado hoje de sincretismo religioso. Isso, ou seja, exato. eles respeitavam a Deus, ou seja, toleravam a Deus como sendo uma divindade, mas adoravam também outras divindades pagãs. E isso desde o início da história dos samaritanos, e ainda naquele período também era
observado. O próprio texto que o senhor já leu aqui, evangelista Alessandro, Mateus 6:24, diz que essa atitude é incompatível com quem serve a Deus. Não se pode tolerar. Inclusive, hoje existe uma tentativa, né, de unificar todas as religiões, como se dizendo que todo caminho leva a Deus. Isso é resquício da doutrina dos samaritanos, né? Que servem a Deus, ou seja, apresentam-se, respeitam, até sacrificam, né? Apresentam-se em ajuntamentos religiosos, mas essencialmente não servem unicamente a Deus. Então, isso também deve ser destacado. Inclusive, o próprio texto, me permita, para finalizar minha fala, o próprio texto diz que eles levantaram sacerdotes para que estivesse a seu serviço, ou seja, eles quebram exatamente a escolha divina para quem deveria exercer o ministério sacerdotal, de acordo com o seu bel prazer. Eles começam a levantar sacerdotes para que possam estar vivendo dentro desse sincretismo religioso. Eles levantam um lugar de adoração paralelo. O lugar que Deus havia escolhido era em Jerusalém. E eles agora, no Monte Gerizim, levantam um lugar de culto também para fazer um lugar paralelo, dizendo, não, o lugar da adoração não é em Jerusalém. Tanto é que no Novo Testamento, concluindo aqui agora a minha fala de fato, em João capítulo 4, versículo 20 a 24, uma das perguntas que a mulher samaritana faz a Jesus é exatamente isso. Qual lugar deve ser adorado? Ou seja, qual lugar deve ser o lugar da adoração? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos dizem que é em Gerizim. Observando, portanto, que há, sim, motivos religiosos para que os repatriados judeus se mantivessem firmes, não se envolvendo com os samaritanos. Evangelista Jaziel, é muito terrível, deixa eu usar essa expressão aqui, o texto que fora lido agora pelo presbítero, o nobre amigo, que diz que eles chegaram a queimar seus filhos. O arrepio, se eu posso dizer, que nos traz esse texto, é perceber quão baixo chegou o nível espiritual dos israelitas do norte, que vão ser chamados agora de samaritanos. Mas nós podemos dizer que isso também, ministro, tem a ver com questões, por que não dizer políticas? Será que eles não fizeram isso para ganharem a simpatia? Porque os textos que foram lidos mostram aqui pelo menos 10 a 12 povos diferentes. Foi citado aqui vários. Será que não haveria também uma questão política? Eu vou me juntar a eles e vou fazer até o que eles querem. E por conta disso houve toda uma corrupção. Será que a questão política está envolvida aí? Sim, com certeza. Quando a gente lê Esdras, capítulo 1, verso 1 a seguir, nós vamos perceber que quando os judeus eles voltaram, eles têm do cativeiro, eles têm uma autorização, né, digamos assim, para reconstruir o muro, o templo, né, a cidade, enfim. E aí, exatamente nessa situação em que os judeus estão animados para reconstruir, que chegam os samaritanos oferecendo uma ajuda. Isso. Está no capítulo 4, verso 1 ao 2, como a gente já leu aqui. Isso. Mas quando essa ajuda ela foi negada, é dito claramente, né, que a partir do momento que eles se sentem... E demonstraram que realmente eles eram. Exatamente, eles abriram o coração, eles se revelam, né, que realmente eles são. Eles demonstram uma certa ajuda, mas na verdade, quando essa ajuda ela é rejeitada, no capítulo 4 e o versículo 3, né, diz o seguinte, né, porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então veja que quando eles tiveram essa ajuda negada, tão logo eles começaram a fazer uma grande oposição contra os judeus, inclusive atrasando a obra. Isso, né? Atrasando a obra. E um dos grandes personagens, né, eu digo assim, grande no sentido que ele aparece com mais ênfase, com maior destaque na Bíblia, foi exatamente Sambalate, né, que está lá em Neemias, capítulo 4, verso 1, e também Neemias, capítulo 2, versículo 10. Nós vamos observar que Sambalate, que era o governador de Samaria, naquela época, é quem vai fazer a maior oposição. Então, nós vamos perceber aí que tinha uma questão política, né? No momento que eles não são aceitos, podemos assim dizer, né, entre os judeus na construção do templo e dos muros, nós vamos observar que eles começam a fazer uma verdadeira oposição, né, tentando atrapalhar a obra de Deus. E é isso aí que a gente pode resumir. Né? Dizer que os samaritanos, eles só tentam e só procuram tentar atrasar a obra, né? Um empecilho, né? Aquilo que a gente leu aqui no capítulo 4, versículo 1, eles são chamados de adversários. Muito bem, então vimos aqui questões étnicas, vimos questões religiosas e vimos questões políticas.
Nós já estamos concluindo esse segundo bloco do seu programa, mas queremos pedir para você permanecer conosco, porque já já nós vamos retornar, temos mais um ponto a falar e concluir como é que nós podemos aplicar a lição de hoje em nossas vidas. Não saia daí, já já nós voltamos. Bem, queridos e amados irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a 7ª lição, que fala sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. Evangelista Jaziel, no bloco passado nós mencionamos aqui, junto com o presbítero Lucena, alguns motivos que provocaram, motivaram, incentivaram essa separação entre samaritanos e judeus. E o senhor, de forma muito bem clara, deixou exposto que um dos motivos era a questão étnica, não é? Houve uma mistura de raças, costumes que foram também inseridos na cultura dos filhos de Israel, não é? Logo em seguida, o presbítero Jonathan Lucena falou aqui sobre a questão religiosa, não é? Falou inclusive sobre a constituição de sacerdotes, não foi isso? O sacrifício de filhos no fogo, coisas terríveis. E, por fim, o senhor falou sobre questões políticas. Mas eu estava aqui pensando, eu penso que é interessante falarmos nesse momento que houve também questões de motivos morais, não é? Como, por exemplo, o casamento misto, sim, que terá uma lição especificamente sobre isso, onde no trimestre falaremos sobre essa questão do casamento misto. Mas como estamos comentando aqui rapidamente, no último bloco eu acho que terminou o senhor falando foi sobre a questão política, então exatamente. Eu vou vir aqui para o amigo Lucena. Presbítero Lucena, parece-me que essa questão do casamento misto foi algo que trouxe também uma certa antipatia entre esses povos. Eu queria, antes do senhor falar, ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 52. Quero convidar você também, mais uma vez, a abrir sua Bíblia, se você puder. O texto fala sobre os samaritanos não recebem a Jesus. Versículo 51 a 56. O texto diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas isso aqui é no tempo de Jesus. Olha, isso aqui, ministro Jaziel, são mais de 400 anos antes, não é? Ou melhor, depois do que nós estamos falando, do cenário que nós estamos falando. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Veja que coisa acirrada, não é? Só porque olhou para o visual e disse, ele parece lá da Judéia, então não queremos recebê-lo. Aí o texto diz assim, presbítero Lucena, para o senhor falar. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Parece que João também não tinha muito aproximação com os samaritanos. Versículo 55, voltando-se, porém, no caso Jesus, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Presbítero Lucena, 400 anos, 500 anos depois, ministro Jaziel, desse contexto de Esdras, Neemias, ainda havia algo muito acirrado entre esse público, entre esses dois povos. E nós podemos mencionar essa questão moral sendo um dos motivos, presbítero? Com certeza, evangelista. Além da questão étnica, religiosa e política, o que fazia essa disputa, essa rivalidade ser acirrada a ponto, como o senhor falou, e ainda no Novo Testamento existir, é exatamente também por implicações morais. Perfeito. Não é? Por exemplo, voltando às referências que já foram lidas aqui, 2 Reis, capítulo 17, principalmente, quando trata da adoração a outras divindades, nós devemos lembrar, e o professor deve estar citando isso em sala de aula, que uma das formas da adoração a essas divindades era através da imoralidade, da prostituição. Não é? Ô presbítero, só para complementar a sua fala, quando o senhor fala sobre de imoralidade, o senhor está se referindo àquela questão cultica, né? Isso, onde havia as prostitutas cultuais. Perfeitamente. Onde havia orgias, não é?
inclusive homens tendo relacionamento com outros homens, mulheres com outras mulheres, aí por diante, não é Exatamente. E isso institucionalizado, né? Ou seja, o próprio perfeito. governo ali de Samaria, Sacerdotisas, né? haviam estabelecido sacerdotisas cultuais envolvidas na prática da prostituição, e isso aponta para a imoralidade. Isso. O senhor falou sobre o casamento misto, claro, a gente terá uma lição, como o senhor bem frisou, mas apenas a título de informação e lembrança, que dentro desses casamentos também, ora, pessoas que não tinham compromisso com Deus, não é? No caso, uma mulher que casava-se com um homem que não era judeu ou vice-versa, isso traria para dentro da convivência familiar também problemas morais, não é? Dentro da realidade familiar, entre questões de intimidade do casal, isso trazia também problemas morais. Então, isso justifica o porquê que em Esdras capítulo 4 os judeus foram tão incisivos, não é? Porque eles não queriam que essa imoralidade, inclusive, eles sabiam, conheciam a história, sabiam que o Reino do Norte foi destruído por causa de conservar essas práticas pecaminosas. O Reino do Sul havia também enveredado pelo caminho da desobediência e também caminharam no caminho da imoralidade. E isso foi um fator também pelo fato de eles terem passado 70 anos. É como se dissesse, nós não queremos incorrer nesse mesmo erro. Perfeito. É interessante destacar isso em sala de aula, porque alguém pode dizer assim, não, mas será que não foi um extremismo? Não, era uma questão de prudência. Não há possibilidade. Quanto à relação, à convivência, é uma coisa, mas transigir a lei de Deus em virtude, vamos dizer assim, de uma aceitação de todo o comportamento, isso não é possível. O próprio historiador Flávio Joséfo, evangelista Alessandro, diz a história, ele relata, destaca que os samaritanos recebiam de braços abertos, vejam bem, os judeus que quebravam as leis judaicas. Havia um incentivo à desobediência expressa a Deus. Isso, obviamente, fez aumentar, com certeza, não é? O ódio, vamos assim dizer, a rivalidade entre esses dois povos. Muito bem. E quando o senhor estava falando sobre essa questão do casamento misto, faz-nos lembrar o que está escrito lá em Esdras, Neemias, não é? Capítulo 13, versículo 28 a 30, Neemias, ministro Jaziel, ele leva tão a sério isso que quando ele chega lá, ele percebe que existe pessoas que, aqui ou acolá, sempre alguém termina vacilando, cedendo. E quando ele percebe que tem esse tipo de judeus que havia copiado, vamos assim dizer, a prática samaritana de casar com pessoas que não fossem judeus, ele toma atitudes bem severas. E parece, ministro Jaziel, que, parece não, isso está claro, o princípio bíblico, não é? Lá do Novo Testamento, está explícito na Bíblia de que um crente deve casar-se com um crente. Porque quando um não crente casa com um crente, o não crente vai forçar o crente a tomar práticas imorais, não é? E isso quebra. A Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Já foi citado aqui Amós 13:3, andarão dois juntos se entre eles não houver acordo. Isso é um princípio, ministro, do casamento misto que a gente vai tratar lá na frente, mas que a gente encontra no Novo Testamento, não é isso? É verdade. Assim como Deus exigiu santidade do seu povo, né? Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo de número 6, eu queria até ler esse texto, porque ele é muito conhecido, mas é muito importante, né? Como a gente tem aprendido, né? Com o nosso pastor presidente, abrir a Bíblia, né? E conferir. O amado irmão que está aí nos acompanhando pode fazer isso na sua casa também. É Êxodo, capítulo 19, o versículo de número 6. Está escrito, eu vou ler o 5 também. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E esta mesma ordem que Deus deu, né, já que aplicando, né, nesse último bloco para as nossas vidas, né, assim como Deus ordenou ao seu povo a ser separado das demais nações, a viver uma vida de santidade, né, Deus exigiu isso da igreja também. Nós podemos, inclusive, conferir nas palavras do apóstolo Pedro, né, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos observar que, de igual modo como Deus falou lá com Israel, em Êxodo, capítulo 19, né, lá no Monte Sinai, ou no pé do monte, Deus vai falar também para a igreja. Primeira de Pedro, ou seja, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude
eu digo, as virtudes, né, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós podemos notar aqui nesse texto de que Deus também exige santidade do seu povo, né? Esse mesmo livro, né, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Deus diz, né, através de Pedro, né, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós podemos ver que a santidade é uma ordem divina. Perfeito. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, né, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 3 está escrito, né, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, santificação é uma ordem divina. Perfeito. E quando o senhor estava citando esses textos que a Bíblia deixa clara de que Deus exigia a santidade do povo de Israel, é bom de citar também Levítico capítulo 11, versículo 44, bem como capítulo 19, versículo 1 e 2, que vai reforçar ainda mais. Muito bem. Então, a santidade é uma ordem divina, presbítero Lucena. Eu lembro que num blocos anteriores, um dos senhores, não lembro se foi o senhor ministro ou se foi o senhor que falou sobre o conceito de santidade. Ser santo, falou que era ser separado. Né? Falamos sim. E existe um lexicógrafo que diz, da língua hebraica, que além de ser separado, a palavra santo, kadosh, ela também tem a ideia de cortar. Cortar. É algo que é cortado. E é aí onde vem a ideia de separar. Algo que foi cortado, que foi definitivamente separado. A separação, ela é uma exigência bíblica para o servo de Deus. Nós podemos citar aqui Levítico, capítulo 20, versículo 24, como versículo 26, bem como Isaías 52 e 11, Malaquias 13 e 18, que é aquele texto clássico, e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas, presbítero Luciano, eu posso dizer que a santidade ou a santificação é uma consagração a Deus? Com certeza, evangelista. A própria definição da palavra santidade, e é importante também o professor destacar isso, que, por exemplo, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, no seu dicionário teológico, ele lembra que um dos significados básicos da palavra santidade é a separação do mal e do pecado. E ainda é a dedicação completa ao serviço do reino de Deus. É alguém que foi separado, foi cortado, como o senhor disse, e esse agora passa a viver para Deus. Não é? Isso fala de consagração, no sentido de viver uma vida santa, justa, de conformidade com a palavra de Deus. Então, isso aqui já aponta para a descrição prática do que é santidade. Uma vez que este que foi separado, tirado do mundo e agora está a serviço de Deus, a sua vida é consagrada. E essa consagração vai envolver todos os aspectos da vida cristã. O texto que o evangelista Jaziel leu, 1 de Pedro, capítulo 2, mas eu queria também ler o capítulo 1, quando o escritor sagrado vai dizer o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, aí ele vai dizer, em toda a vossa maneira de viver. Isto fala de consagração. Isso. Todos os aspectos da vida humana agora está separada, única e exclusivamente para o serviço, para Deus. É isso que o Antigo Testamento aponta e também o Novo corroborando, mostrando que o crente deve viver consagrado para Deus. Ótimo. Então, eu posso dizer, evangelista Jaziel, que santidade ou viver em santidade, como o senhor falou, é obedecer uma ordem divina. Sim. Santidade é viver separado do mal, por isso que a lição de hoje fala que o povo de Deus deve separar-se do mal. Santidade também é a mesma coisa que consagração a Deus. Quando o senhor estava falando sobre consagração, presbítero, eu lembrei quando Deus chamou a Salomão e o Senhor disse que ele consagrasse os objetos que iriam para o templo. Consagrar é a ideia de dizer isso aqui não tem outra finalidade a não ser usado para a glória de Deus. Eu posso dizer, ministro Jaziel, que a consagração está ligada à consagração, à questão da dedicação. Eu posso dizer que ser santo ou santidade está atrelado à questão de dedicar algo ao Senhor. Com certeza, no momento que nós somos separados, imediatamente somos também dedicados, né? Separado e dedicado a, né? Alguma coisa que nesse caso é dedicado a Deus. E por que a nossa vida ela é dedicada completamente a Deus? Porque há um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no versículo de número, também no capítulo 6, né, Paulo ele vai continuar falando,
né, sobre este tema, né, capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, e o versículo de número 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. E no versículo 20 ele diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós pertencemos ao Senhor hoje. Né? O Senhor falando sobre essa questão da consagração no Antigo Testamento, evangelista Alessandro, me permita ler aqui Isaías 52, né, porque me vem em mente esse texto enquanto o Senhor falava. E eu achei muito importante porque nós vamos observar que, assim como Deus exigia santidade no Antigo, Ele exige muito mais ainda nesta nova dispensação de todos que o servem. Né? Isaías 52 e o versículo de número 11. Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. E o 12 ainda diz: porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então veja que Deus exigiu uma separação do seu povo no Antigo Testamento, e uma dedicação exclusiva somente a Deus. E de igual modo, Paulo ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que nós não podemos ter mais comunhão com as trevas. Né? Ele vai dizer aqui, nesse texto, que eu quero apenas citar devido ao horário, né? Paulo diz no capítulo 6, versículo 14, que nós não podemos nos prender a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não há. Então, nós precisamos entender que na condição de servos de Deus, Deus exige a mesma coisa que Ele exigiu de Israel, que está inclusive aí no capítulo 6, versículo 17 do segundo livro dos Reis, que está escrito, né? Pelo que saí do meio deles, que é o texto que eu li lá em Isaías 52 e 11, né? Saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, no momento que nós dedicamos a nossa vida a Jesus, aceitamos a Cristo, nós estamos realmente dedicando o nosso ser completamente a Ele, e isso deve ser até que Jesus volte, né? Porque lá na primeira epístola de João 3:3, diz: e quem tem nele essa esperança, purifique-se a si mesmo com ele é puro. Então vamos lá, tentando aplicar o que os nossos mestres aqui estão nos ensinando. Em primeiro lugar, santidade é uma ordem divina. Deus exige do seu povo que seja santo. Em segundo lugar, foi dito de que santidade é separação do mal. Em terceiro lugar, santidade é consagração e dedicação. Concluindo, presbítero Lucena e evangelista Jaziel, já estamos já no finalzinho. A gente falou tanto dos samaritanos do lado negativo, mas podemos também dizer de que Jesus lembrou dos samaritanos. Jesus evangelizou aquela samaritana. Jesus deu o atendimento àquela outra mulher que foi lá pedir a ele que atendesse, não é? Rogando que lhe desse as migalhas que caíam ali da sua mesa. E até na parábola, né, evangelista? Até na parábola ele a usou parábola o exemplo do bom samaritano, né? Muito bom. Mas também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, palavras de Jesus, a última palavra de Jesus antes de ser assunto ao céu. Ele lembra dos samaritanos. Diz assim o texto: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Reino do Sul, mas não parou no Reino do Sul, ele vai subir agora para o Reino do Norte, como Samaria e até os confins da terra. Então Jesus lembrou dos samaritanos, né? Deus abençoe nossos amados irmãos. E em 2 segundos, o que é que o senhor pode resumir? Uma tarefa difícil, mas essa lição mostra, não é, o quanto foi importante para o povo de Deus considerar os princípios de Deus quanto à santidade para que toda a restauração fosse possível. É bom que se lembre isso. Perfeito, ministro. Eu concluo dizendo, evangelista Alessandro Barreto e presbítero irmão Jonatas, que como povo de Deus devemos nos preocupar cada vez mais em nos manter puro, aguardando o arrebatamento da igreja, conforme está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ok, muito obrigado a presença de vocês, aprendi muito. Quero aproveitar e agradecer também ao nosso pastor presidente pela oportunidade e ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva. Para um bom cristão cuja vida é consagrada a Deus, a divisão entre secular e sagrado é algo essencial. Ao viver para a glória de Deus, a vida do servo de Deus em todos os aspectos deve ser marcada pela santidade.
Nenhum aspecto da nossa vida está excluído deste imperativo divino. Mesmo atividades comuns devem ser realizadas para a glória de Deus. Bem, queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa e edificante como esta, chegou o momento de agradecermos a Deus com uma oração. E vamos fazer isso com o nobre ministro evangelista Jaziel Marques. Muito bem, vamos orar juntos? Senhor meu Deus, Pai Celestial, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de juntos estudarmos esta tão rica lição. Ajuda-nos, Senhor, para que na condição de Teu povo, cada dia mais, possamos viver em santidade, nos separar do mal, do pecado, de todos aqueles que tentam, Senhor, atrapalhar a nossa vida espiritual. Ó Deus bendito e fiel, queremos também Te pedir uma bênção toda especial sobre a vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Continua abençoando o Teu servo, Senhor. Ó Deus justo, abençoando toda a equipe aqui da Rede Brasil, que tem, Senhor, se esforçado para promover o melhor para o Teu reino. Meu Deus. Nós Te pedimos também pela superintendência das escolas bíblicas dominicais, a pessoa do nosso superintendente, né, pastor Nath Jackson Saraiva e toda esta equipe, bem como, Senhor, os dirigentes de escolas dominicais, supervisores que estão aí atendendo a Tua obra nas filiais, continua abençoando de uma forma abundante. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 7ª lição com o seguinte tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Na próxima semana, veremos a 8ª lição, que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. O programa Escola Bíblica Dominical também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito Santo seja sobre nós hoje e para todo sempre. Amém.